Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. A gente está aqui naquele nosso bate-papo para conhecer sempre alguma trajetória, sempre conhecer alguma história, alguma jornada de aprovação. E hoje eu tenho aqui a Tainara. Tainara, prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço, João. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história e, quem sabe, ajudar alguns que estão nessa trajetória de concurso que não é fácil, né? Com certeza não é fácil. Tainara, vamos lá. Você hoje é procuradora da Fazenda Nacional, né? Isso, Então, a gente quer saber como você chegou à aprovação, né? Eu vou sim. te fazer uma série de perguntas, mas só para você entender e aí te dando liberdade para você contar a tua história. Quando você fez direito porque era um sonho ou era aquela coisa meio no susto, tipo assim, ah, não sei muito bem o que fazer, vou fazer direito e aí você fez a faculdade, você fez bem a faculdade, não fez bem? Como é que foi, assim, essa tua jornada de entrar na faculdade até decidir fazer concurso público? Enfim, conta pra gente aí. Bom, João, na verdade, desde muito pequena, eu sempre quis fazer direito. Quando eu era pequena, eu dizia para minha mãe que eu ia ser juíza. Acho que, a coisa mais extraordinária que eu achava quando eu era criança, né? Mas, enfim, fui seguindo a vida e consegui fazer faculdade pelo FIES, Uhum, porque eu sou do interior do Maranhão, e lá, assim, para a gente, a realidade da gente é completamente diferente, né? Eu venho do interior mesmo, interior do interior do Maranhão, e para a gente é até quase que meio impossível o sonho de uma graduação, sabe? uhum, Mas consegui pelo FIES, fui para a capital, morei na casa da minha tia, fui para a capital, para São Luís, para fazer a faculdade. No começo eu ainda queria ser juíza, mas logo depois eu descobri que esse não era meu sonho. Acho que eu não conseguiria conviver com o peso na consciência de ter que julgar a vida de alguma pessoa. E foi aí que eu fui me encontrando no direito. Eu fiz a faculdade ali como aluna meio que mediana, sabe? uhum, Mas eu sempre me interessei muito por algumas matérias, como direito público, direito administrativo, direito tributário. E quando fui lá mais para o final da faculdade, consegui a aprovação na OAB já do oitavo para o nono período, e eu consegui ver no direito tributário mais um nicho de negócio para adentrar no ramo da advocacia privada. Até porque lá em São Luís não tinha muito especialista em direito tributário. Foi quando eu comecei a estudar e no final da faculdade já estava começando a estudar para concurso também, mas eu comecei a estudar para cargo de analista e fui começando a me interessar por concursos públicos lá em 2019. Só que aí eu engravidei, né? E tive que dar uma parada nos estudos. Eu parei ali uns 2 anos, até minha filha completar 1 ano mais ou menos, eu não consegui estudar, porque eu não tinha rede de apoio. A minha rede de apoio era mais meu companheiro, mas mesmo assim, com a criança muito pequena, os homens não têm tanto o que fazer, na verdade, né? Pode ajudar ali, mas o vínculo maior mesmo é com a mãe. Então, até 1 ano, 1 ano e meio, eu fiquei meio sem rede de apoio e sem conseguir estudar, porque realmente não dava para estudar. A minha filha tinha um tipo de alergia alimentar também e acabou dificultando bastante. Quando ela completou 1 ano, 1 ano e meio, eu consegui colocar lá na creche. E aí foi quando eu voltei a estudar de novo, lá em 2021. O primeiro concurso que eu fiz foi o da PGE do Rio de Janeiro. Escolhi um dos piores concursos para fazer. Jesus, eu botei. Foi Não sei se o traumatizante. eu não sei se o pessoal viu aqui. Na hora que ela falou PGE do Rio de Janeiro, eu botei a mão na cabeça, assim, né? Porque, né, você parada de Eu estudar e fui na resolve cara e fazer. na coragem. Jesus, na cara, na Nossa coragem. Senhora, foi traumatizante, assim, mas eu não desisti.
Logo depois, teve o concurso da PGE da Paraíba e a nota de corte, se eu não me engano, foi 90, 90 e alguma coisa, 80 e alguma coisa, assim, a nota de corte da PGE da Paraíba. Assim, o susto só ia aumentando, mas eu, eu não desisti, né? Continuei estudando ali, já fazia... Tinha começado, tinha voltado a estudar. Eu resolvi parar um pouco de fazer provas e formar a minha base. Eu Eu escolhi a advocacia pública, acho que a advocacia pública me escolheu também, porque eu tinha um grande professor que eu admirava muito, e ele começou a me acompanhar, a montar alguns cronogramas para mim ali por um preço simbólico, me ajudar a estudar, sabe? Porque eu não sabia me organizar direito. A gente pensa que sabe estudar, mas no final das contas a gente, às vezes, muitas vezes a gente não sabe como organizar de forma que seja produtivo mesmo. Então, ele começou a me ajudar e ele era procurador do Estado do Maranhão. Então, acho que eu me via muito nele, eu admirava muito ele e acho que Uhum. foi ali que eu escolhi a advocacia pública para a minha vida. Foi quando eu comecei a fazer os concursos de procuradoria. Eu estudei por livros, mais ou menos um ano para formar a base, e aí depois eu comecei a fazer alguns cursinhos, comprei alguns cursinhos, eu comprei um material do PP Concursos, comprei. Foi só esse curso que eu comprei mesmo. Mais para a reta final, sabe? Porque eles têm alguns resumos que são bons para a procuradoria. E foi quando eu comecei também a ter resultados melhores, quando eu comecei a focar mais em revisão, quando eu comecei a focar em fazer questões, assim, acho que questões tem um grande diferencial quando você sabe utilizar as questões tanto para treinar, como até para revisar mesmo alguns temas que você tem dificuldade de decorar, sabe? De pegar aquele conteúdo, as questões elas ajudam muito. E logo fui seguindo a trajetória, depois eu comecei a fazer provas de novo, voltei a fazer, fiz PGE Goiás, também foi, foi bem difícil, aquele primeiro concurso lá de 2021 eu fiz, também não, e foi bastante, eu tive muitas reprovações, muitas mesmo. Acho que eu fiz cerca de umas 12 provas até, para ter a minha primeira aprovação em provas objetivas. A primeira aprovação que eu tive foi na PGE de Santa Catarina, lá em, acho que é 2022, mais ou menos, 2022 ou 2023. Foi na PGE Santa Catarina, a primeira aprovação em prova objetiva. Aí fui para a segunda fase, mas na segunda fase teve uma pegadinha lá numa empresa pública de lá, e aí foi assim, reprovação em massa lá. E todo mundo bem chateado mesmo, porque foi uma pegadinha de lei local, bem complicada mesmo, e era banca própria, e acabou não dando certo em Santa Catarina. Depois de Santa Catarina, eu fiz a prova da AGU, fiz as 3 carreiras e consegui a aprovação na PFN. Depois da PFN também consegui aprovação na PGM de São Paulo, consegui aprovação na PGM de Sergipe, também consegui ir para a prova oral em Cuiabá e na segunda de Goiás, que foi ano passado. Só que eu não fiz a prova oral de Cuiabá, eu decidi abrir mão para estudar para de Goiás, porque em Goiás é bem específica a prova de lá. Mas também não consegui aprovação na prova oral de Goiás. Talvez eu também tenha relaxado um pouco mais depois da aprovação na PFN e não foquei tanto como deveria para essa prova oral lá em Goiás. Mas foi uma experiência muito boa. E assim E, foi minha trajetória para concurso. e nessa de Goiás você já tinha passado na PFN? Já tinha Já tinha passado na tomado posse, PFN. inclusive? Não, ainda não. Eu estava aguardando a nomeação que a gente já tinha algumas sugestões de que seria em dezembro a Uhum, nomeação da gente. E aí eu estava ali meio que querendo relaxar e não, eu vou estudar para a prova que eu já estou na oral e aqui vai ser mais uma oportunidade para mim. Mas aí acabou que a nomeação não saiu em dezembro, mas saiu agora em abril. Aí a minha nomeação saiu agora em abril. E a entendi. prova foi em novembro de 2024.
a oral de Goiás. Entendi. Então, e aí a PGM de São Paulo e a PGM de Sergipe, você passou nessas duas mesmo, até passou na oral, Passei. inclusive. Não, lá não tem prova oral, nenhuma Não das tem duas. prova É oral. só, não, é só objetiva e discursiva. Entendi, entendi. E aí, mas aí você escolheu não ir. Você abriu Não, mão. eu escolhi abrir mão dessas duas. Meu sonho sempre foi PFN mesmo. Ah, legal, Eu legal, sempre legal. quis ser PFN. Eu já tinha é, especialização em direito tributário e é uma área que eu gosto de atuar, Para quem sabe? gosta quem gosta de advocacia pública e gosta de tributário especificamente, é o sonho, É, né? é muito Legal. bom. E você disse que é, você fez mais ou menos, né? Sei lá, umas 12 provas, umas 12 Foi. reprovações até Sim, conseguir a primeira aprovação. sim. Como é que foi isso, assim, em termos emocionais, assim, o psicológico, o emocional de você estar estudando? Nessa altura, a sua filha deveria já estar o quê? Com dois para 3 anos, 4 anos, talvez. Isso. Então, filha pequena, é, estudando, tendo reprovação. Você estava trabalhando ao mesmo tempo? Como é que era essa dinâmica assim? Bom, João, assim, as reprovações é bem frustrante. A gente sabe que é muito frustrante você se dedicar horas e horas e renunciar a várias e várias coisas, né? E para um objetivo e quando chegar lá tu não consegue, às vezes por uma questão, às vezes não, e você quer saber onde você errou e você não consegue entender por que que deu errado, sabe? Então é muito É, frustrante, muito mesmo. Eu tive alguns episódios assim de crise de ansiedade, depressão mesmo. Várias vezes eu quis desistir de, de disso e seguir minha vida, curtir minha filha, o crescimento dela, porque assim, eu abri mão de ver o crescimento dela. Muita coisa eu não via acontecer porque eu estava trancada dentro do quarto, porque eu estava na salinha estudando. É, era o meu sonho, mas também era com o objetivo de poder proporcionar coisas para ela que eu não tive, né? Era nisso que eu pensava, mas ao mesmo tempo, a gente que é mãe, a gente se culpa muito por, por perder algumas coisas, por não estar presente, por não poder ser a mãe que a gente queria ser de verdade. E assim, é altos e baixos. Às vezes o caminho de concurso ele é assim, não é linear, né? Na verdade, um dia você está bem, hoje eu vou estudar tudo que eu puder. E no outro dia, poxa, eu não quero mais saber disso para minha vida, começa a chorar ali em cima dos livros e não sabe o que fazer. Enfim, é bem, bem difícil lidar com tudo isso. assim, talvez não tenha uma fórmula, né? Mas de onde você tirava a força para continuar? Você simplesmente, tipo assim, ignorava e ia em frente, você pensava alguma coisa, enfim, de onde veio a força, né? João, é assim, meio contraditório, mas é, a vontade de desistir às vezes vinha da minha filha, de eu não estar conseguindo ser tudo aquilo que eu queria ser para ela, mas ao mesmo tempo ela era ela que me dava força para seguir em frente, sabe? Ela era a vontade de poder dar orgulho para ela, de poder dar para ela aquilo que eu não tive acesso à educação, acesso às coisas básicas, tipo fazer um curso de inglês, eu não pude fazer quando eu era mais nova, várias coisas que eu quero proporcionar para minha filha e que eu não tive. Então, ao mesmo tempo, ela me dava vontade de desistir, a frustração me dava vontade de desistir, né? Aquele sentimento de impotência, de que você não sabe mais o que fazer, de não ver saída. E ela também me dava aquela, poxa, eu não posso desistir, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então, o que eu vou poder dizer para minha filha mais É. tarde, sabe? Era Qual que é o nome, isso, qual que é o nome dela? a Aurora. Aurora. Quantos anos a Aurora tem agora? Ela tem 5 anos. 5 anos. Quando eu Então, comecei, ela ia fazer 2 anos, mais ou menos. é. E você foi nomeado, tomou posse agora, em 2025, Foi, em agora abril. foi. Isso, em Então, uma abril. jornada e vão botar mais ou menos de 3 anos, né? De 2 a 5 anos, mais ou menos, né? Foi. Na aprovação da prova objetiva da AGU,
eu estava ali com 2 anos e meio de estudo, mais ou menos. Foi, Tá, foi na primeira fase da PFN. entendi, Aí eu entendi. considero que foi mais ou menos isso, né? É, claro, claro, claro. Mas eu achei interessante isso que você falou, né? Assim, a sua filha, ela gerava esse sentimento misto, né? Ao mesmo tempo, Sim, a culpa de estar perdendo alguma coisa ou de não estar entregando naquele momento o melhor para ela, sim, né? Mas ao mesmo tempo, o desejo de lá na frente, lá no futuro, você poder entregar alguma coisa que você sabia que sem a aprovação talvez você não conseguisse, né? sim, com certeza. Espero que ela desculpe, né? Mas mais tarde que ela perdoe as minhas ausências de quando ela era bebezinha. É. Não, mas ela é muito novinha ainda. Eu tenho dois filhos, né? Sim, E só que meus filhos já estão mais velhos, né? Minha filha tá com 21 e meu filho tá com 19 anos, né? Então já já são adultos. passei, já estão adultos, estão na faculdade, enfim. Você ainda tem bastante tempo, acredite no que eu estou te falando, você ainda tem bastante tempo, vai Para conseguir recompensar, né? recompensá-la muito, né? E essa fase Amém. é uma fase essa fase de 2 a 5 anos, é óbvio que tem o aspecto emocional, mas talvez a lembrança mesmo na mente dela seja muito baixa, né? Então, assim, você Sim, vai poder criar muito boas memórias na cabecinha sim, dela muitos ainda com vínculos, né? 5 anos, 6, 7, 8 anos, enfim. Então, essas memórias vão ficar e vão superar. Então, tô falando isso para te deixar Amém, amém, tranquila, né? Tranquila amém, de que deu certo, né? com Quando certeza. você falou que estudou mais ou menos 2 anos e meio até passar na PFN, né? Isso, Como é que você estudou? Falando agora um pouco da tua forma de estudar. O que que você fez no primeiro momento? Porque eu já anotei um ponto aqui que você falou assim. Eu tô lendo aqui pro caderno, que eu vou tomando nota, né? Você sim, falou assim, que você teve uma hora que você resolveu parar de fazer provas para criar uma base para depois voltar a fazer provas. Conta aí um pouco dessa parte mais voltada para o método de estudo. sim. Bom, João, como eu falei, eu comecei a estudar mais por livros, por doutrina mesmo, sabe? E eu tinha um cronograma certinho para estudar por livros. Foi o material que eu comecei a utilizar. E fui começando a fazer a prova, como eu falei, fiz primeiro a do Rio de Janeiro, levei aquela surra e tal, fiz a da Paraíba também, e resolvi dar uma parada, disse, não, vou tentar formar minha base melhor, e quando eu estiver fazendo os simulados ali, conseguir melhorar meu resultado, eu vou voltar e vou fazer provas, né, viajar para fazer provas. E aí eu estudei, mais ou menos, continuei formando minha base ali por cerca de 6 meses por livro, seis meses, um ano, e voltei para fazer provas, Aham, né? Voltei para fazer provas e foi quando eu comecei a focar também em revisões, fazer revisões semanais e também fazer questões. Eu revisava tanto pelo meu material mesmo, que eu já tinha lendo os grifos dos livros, como também revisava fazendo questões. Eu fazia as questões no que concursos, mas eu não só fazia a questão e passava para a próxima. Eu lia também alguns comentários que eu via lá, né, comentários dos professores, e também comentários legais que tinha de alguns alunos que sempre colocam lá uns comentários bem, bem produtivos mesmo. E, e assim eu comecei a focar tanto em revisões como em questões. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter resultados melhores. Quando eu ia fazer as provas, que eu voltava e corrigia as minhas provas, eu comecei a parar para analisar onde eu estava errando, por que que eu estava errando, né? E foi quando eu comecei a focar também nos meus erros, nas minhas faltas. Comecei a fazer alguns cadernos de erros também e focar também naquilo ali, na lei seca, né? A lei seca também é essencial. Hoje a gente sabe que é, no mínimo 50%, 60% da prova vai ser lei seca. Então, acho que a gente tem muita preguiça de ler a lei, muita gente procrastina muito em relação à lei, deixa para lá, deixa para depois, quer fazer outra coisa, até porque é muito chato. Mas quando a gente entender que 70% do sonho da gente é aquilo ali, ó, coloque na sua cabeça, 70% do que tu quer tá nisso aqui. Aí eu acho que o negócio vai ficando um pouco melhor, sabe?
E Uhum. aí foi quando eu foquei nos meus erros, foquei na legislação e fazer questões, revisões, foi quando eu comecei a ter bons resultados. Até porque Legal. eu já tinha uma base mais consolidada, e aí vai juntando uma coisa com a outra, mas na frente vai dando um resultado melhor. Muito bom. Queria te explorar aqui, te perguntar e explorar aqui dois pontos. Um é as revisões e outro caderno de erros. Olhando primeiro para a revisão. Como é que você fazia a revisão na prática? A pergunta é de quanto tempo, né? A periodicidade da revisão. E Sim. como é que era? Você tinha o seu resumo? Você tinha grifo, já que você usava material escrito? Como é que você fazia a revisão na prática? Eu fazia revisões lendo os meus grifos, e fazia revisões fazendo questões. Como falei, eu não lia, não fazia questão só para responder, eu fazia questão para ler os comentários dos professores e algumas respostas dos alunos. Quando eu errava aquela questão, eu ia e colocava aquele tema no meu caderno de erro, Tá, para fazer a revisão na véspera da prova. tá. Eu ia na véspera da prova ali, eu ia no meu caderno de erros, via todas as questões que eu já tinha errado uma, duas, três, quatro vezes, ia lá e revisava aquele tema de novo. Ia dar uma Tá. lida de novo naquele tema. E as revisões de material mesmo, eu fazia numa periodicidade mais ou menos de semana. Semanalmente eu fazia a revisão dos temas. Legal. Legal. Então, revisão semanal. Isso, É, E aí eu ia te perguntar, a segunda pergunta era exatamente o caderno de erro, né? Só anotar aqui. É, o que que é o caderno de erro? Eu estou falando isso, estou te fazendo essa pergunta para parecer meio básica, mas porque eu sei que tem gente que não conhece muito bem essa ideia do que é um caderno de erro, né? O sim. que era e como é que você montou? Você fazia na forma escrita, como eu estou fazendo aqui, né? Ou você fazia no computador? Como é que era? Eu fazia de forma escrita. Eu sou muito assim, eu sou muito antiquada ainda, eu sou muito de escrever, sabe? Aham, O pessoal vai achar que é isso. Mas eu fazia, eu tinha uma agendinha que coloquei lá como caderno de erro. E quando eu ia fazer as questões, todas as questões que eu errava, eu colocava lá. Esse tema eu estou com dificuldade, esse tema eu errei três questões, errei. Colocava todas as questões que eu tinha errado lá no caderno de erro daquele tema, né? E também, quando eu voltava de fazer uma prova, eu pegava todas as questões que eu tinha errado e colocava ali, separado. Errei nesse tema, uma questão de lei seca, uma questão de jurisprudência, uma questão de doutrina. E quando chegava na época da prova e durante o meu estudo, eu ia revisar aquele assunto de novo, porque estava lá no meu caderno de erros. Era mais Hum. ou menos nesse sistema. Todas as Então, questões que eu errava, eu colocava ali aquele tema, sabe? então no caderno de erro, você anotava o tema, o tópico que você errou. Mas Isso. no caderno de erro você não escrevia nada conceitual, não. Era só uma anotação. Não, era só uma Entendi. anotação do tema. Por exemplo, Tá. ontem, vou dar só um exemplo prático, né? Prático, Ontem tá. eu estudei controle de constitucionalidade. Aí Pronto. hoje eu vou revisar fazendo questões, né? Eu vou escolher ali um horário de uma hora, mais ou menos, para revisar esse tema fazendo questões hoje. Eu vou responder 50 questões de controle de constitucionalidade. Aí eu vou colocar no meu caderno, se eu errar, tipo, 80%, 90%. Se eu errar mais de 50% daquelas questões, eu vou colocar lá, controle de constitucionalidade, errei tantas questões. E coloco, eu vou rever, né? Errei uma questão de lei, errei uma questão de legislação, errei tantas questões de jurisprudência, errei tantas questões de doutrina, então preciso revisar, coloco lá, revisar, entendeu? Mais ou Entendi. menos nesse sentido que eu colocava no meu caderno de erros. Até hoje eu Muito bom. tenho ele aqui, eu tá em algum lugar por aqui nessa bagunça. Não, entendi. Não, é legal, e eu estou te perguntando isso exatamente para saber na prática como você fazia. Porque tem gente que pega pensa no caderno de erro, e aqui não tem fórmula, né? Cada um pode adotar um jeito Sim, diferente. sim, De ir anotando os tópicos mesmo. Por exemplo, é inconstitucional a lei municipal XPTO por causa disso, isso. E anota isso, porque sim, errou aquilo várias vezes e vai anotando.
No teu caso, não, você anotava o tópico, o item, não sei o quê, para você depois É, usar isso revisar como, isso. uma ponte Porque para ir no material estudar. Entendi. Porque se eu colocasse só, em controle de constitucionalidade, eu errei isso aqui. Eu ia me restringir apenas àquele tema, não ia ler o tema controle de constitucionalidade, porque eu achava que estava bem, eu só estava mal naquele ponto. Então, eu acabava colocando a matéria toda, quanto de dificuldade eu tive lá, quanto de erro eu tive, e também onde era que eu estava errando, se era na legislação, se era mais na Boa. jurisprudência, e aí eu também sinalizava lá, ó, foco na jurisprudência, atualizar, sabe? Sempre colocava alguns ganchos para saber aonde eu devia focar na minha revisão, se era na lei, se era na jurisprudência ou se era na doutrina mesmo. Entendi. Então, o que você está me dizendo, e eu acho que isso é um aprendizado muito legal para quem está vendo agora, é o seguinte: o teu caderno de erro era, na verdade, uma espécie, quase que um relatório estatístico da sua performance pessoal, Sim, né? sim, sim, E aí, com base na sua performance pessoal, você então ia direcionando seu estudo. E eu achei muito legal o que você falou. Você não anotava só o tema, mas anotava também o perfil da questão, se era jurisprudência, lei seca, doutrina, sim, exatamente para você saber o que reforçar, né? O que que você sim. deveria fazer, né? Muito legal, Tainara. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, o que que você fez em termos de estudo que para você não deu certo, que você mudou? Tipo assim, eu comecei fazendo tal coisa e de repente porque alguém indicou, porque você achou que era, enfim, de repente você falou, pô, isso aqui não é muito bom pra mim e eu vou fazer alguma mudança. Teve alguma coisa assim ou não? Teve, João. Eu acho que o problema da gente hoje é o excesso de material que a gente tem, sabe? Antigamente, as pessoas não tinham muito acesso ao material e por isso era difícil passar em concurso. Mas hoje a gente tem um excesso de material, um excesso de cursinhos que te prometem assim muitas e muitas coisas. E acaba que você. E o concurseiro ele é inseguro por natureza, então ele sempre acha que o que ele está fazendo está tudo errado. Mas, e aí a gente acaba caindo na lábia de muita gente, comprando, querendo trocar de material. Ah, não, porque você quer melhor, porque eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Eu acho que isso foi um dos grandes erros meus, principalmente no começo. Eu comprei vários materiais, assim, mesmo sem precisar, porque eu achava, não, que fulano saiu ali dizendo que em pouco tempo passou, então você acaba, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu vou comprar esse material aqui desse curso. Você acaba comprando e acaba vendo que, tipo, tem cursos que são bons, mas tem outros que são rasos, que são só cópia, que são cheios de erro. E aí você acaba voltando de novo para o seu material. Quando você troca muito de material, você vai perdendo o ritmo, não tem como. Porque é muito diferente do que você estava vindo fazendo, sabe? E eu acho que isso é um grande erro meu e de muitos concurseiros hoje em dia. Eu acho que é a troca de material, a insegurança mesmo, que faz você ficar querendo trocar de material ali sempre. Acho que você tem que ter seu material mesmo com as suas características, né? O seu material ele diz muito sobre você, sobre sua forma de estudar. E eu acho que você tem que ter o seu material e se vier um outro que agregue naquele ali, você vai, coloca aquela informação ali, mas não abandone o seu, né? Não abandone o seu material, tenha ele como o seu suporte mesmo principal. Acho que esse é um dos grandes erros. Muito boa dica. Muito bom você falar disso, até porque, desculpa, Tudo bem. desculpa. Até porque quando você troca de material, você meio que começa de novo, né? É isso mesmo. E aí a pessoa, ela fica assim, eu brinco que a pessoa vira mestre, doutora no início da matéria, né? Porque tá tudo sempre É isso mesmo. recomeçando. Aí você, É, você sabe tudo de princípios, né? Princípios de direito penal, sabe tudo, né? Princípios é você isso sabe tudo. mesmo. Mas no desenvolver a pessoa fica, né, mais fraca, né? Legal. É parecido com aqueles que tem umas pessoas que começam a estudar e fica estudando só de reta final, sabe? É, faz uma reta final para esse concurso, aí termina, sai o outro, aí eu vou fazer a reta final só para aquele outro concurso.
e acaba vivendo de reta final, o tempo todo de reta final. Então você acaba ficando sem uma base consolidada, sem aprofundamento nos temas. Você fica ali naquele superficial. Às vezes passa na objetiva, mas quando vai para a objetiva que precisa de um pouco mais de profundidade, você acaba derrapando um pouco, né? Quando você vive assim de reta final. É, É sempre muito um legal. recomeço. Exatamente. É uma forma um pouco. É um erro parecido com a troca de material. Isso, Não é exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo é, conceito de erro, né? Muito legal você ter isso. falado isso. Muita gente me pergunta, professor, eu vou parar, devo fazer o reta final tal? E às vezes a pessoa aluno do ênfase mesmo, né? Perguntando, devo Sim, fazer o reta final? E eu não tô olhando ali pro ênfase pensando assim, poxa, a pessoa vai comprar um curso do ênfase a mais. Não, às vezes eu falo, não, não faça, né? Porque às continue o vezes eu seu, tô né? conhecendo, ou porque é mentorado, ou porque eu conheço a pessoa, e eu falo assim, cara, você tá no início da jornada. Constrói primeiro uma base, e foi o que você fez, né? Você percebeu, fez algumas provas, percebeu que faltava base e foi construir a sua base. E aí depois você voltou a fazer prova. E aí eu falo, olha, você fez uma boa base, está estudando ali mais de um ano, está fazendo questões, está começando a ter uns resultados interessantes, acima de 60%, chegando nos 70% das questões, aí saiu um concurso, você quer dar uma focada naquele concurso ou quer fazer um reto final, aí eu acho que vale a pena, né? Sim, Fora isso, a pessoa ela vai ficar, é um recomeço o tempo inteiro, a pessoa não progride, né? A vida não avança, né? é Legal. verdade. Outra pergunta. Lei seca. Como você estudou lei seca? Você estudava lei seca de acordo com a matéria do dia, tipo assim, estou estudando aqui contratos do direito civil, vou ler a parte de contratos do Código Civil. Ou era assim, ou você fazia uma coisa paralela, tipo assim, estou estudando aqui direito civil, mas hoje eu vou ler o Código, sei lá, processo civil. Você, como é que era o estudo de lei seca? Bom, João, eu fazia assim, eu tinha a meta, eu tinha a meta de lei seca do tema, por exemplo. Se eu colocasse contratos, ali contratos é muito grande, dá para estudar ali 3, 4 dias, né? A Tá, doutrina, aí estudava, eu sempre colocava para estudar contratos, eu colocava a doutrina e a lei seca, colocava junto ali, nessa meta de 4 dias. Mas todo dia eu tinha uma meta extra de lei seca, era o que eu fazia pelo curso da mentoria de lei seca, não sei se você conhece, da Ilana. Eu fazia pelo curso dela também uma meta extra de lei seca. Eu fazia a do material, mesmo do meu cronograma normal, da doutrina ali, daquele tema, mas eu fazia uma meta extra de lei seca, em outro tema aleatório, sabe? Ia uhum, separando, assim. Tinha um horário, eu tinha 3 horários no meu cronograma. Era manhã, tarde e noite. Aí, os 2 primeiros horários era para fazer. Não. O primeiro horário eu fazia a meta extra de lei seca, porque a mente está mais livre, mais leve, sabe? Eu fazia a leitura da lei seca. E nos 2 últimos horários eu fazia o meu cronograma normal. tá, entendi. Era mais Boa, ou menos isso. E boa. também estudava a lei seca pela lei mesmo, sem comentário. Tá, Só, entendi. só a lei seca mesmo. Entendi. Então, eu estou pressupondo, pelo que você está me falando, que você chegou a ler, por exemplo, o Código Civil inteiro, o Código de Processo Civil Não, inteiro. Não? não, não. Não? Quem Me leu o fala, Código então. Civil inteiro? Eu não conheço ninguém que leu o Código Civil inteiro. Não? Nossa Senhora. É, A gente separa por incidência, né? A gente sempre faz tá, esse joguinho do que a banca gosta mais, do que sempre cai, as matérias que caem mais para procuradorias. Tem matéria em direito civil que quase não cai, né? Tem prova que não entendi, cobra empresarial, então eu não vou ler empresarial ali. Hoje em entendi. dia, a maioria das provas estão cobrando empresarial Sim, sim, de procuradoria, né? Então, a gente acaba estudando sempre. Mas tem muitos temas ali em direito civil que não cai para a procuradoria, então, às vezes, não vale a pena ler. Tipo, direito de entendi. família. Direito de família Com certeza, quase não cobra, sabe? Quase não é. É. cobra em Advocacia Pública, né? procuradoria. Aí a Procuradorias, gente é. tem que usar o caminho mais curto.
Legal, legal. Agora fiquei curioso, teve algum desses códigos, tô falando do código, não as leis pequenas, mas os códigos, algum deles você leu inteiro, não? Ali, o Tipo, Código Tributário Nacional, ah, tá, o legal, Código Tributário Nacional, eu li a Constituição toda, legal, li, acho que o CPC, mais ou menos, eu li quase todo. tá, Só acho que algumas questões ali de procedimentos ali que não cai muito, mas o resto eu acho que eu li quase tudo. tá, legal, legal. E no teu caso faz sentido, né? Porque assim, eu até costumo dizer que para procuradorias, de forma geral, se a gente tivesse que fazer uma eleição das matérias mais importantes, eu botaria quatro, né? Que é Constitucional Administrativo Tributário e Processo Civil, né? Assim, seria aquele É muito isso, só básico que ali para procuradorias, o né? básico, o básico. É, o Só que básico, é. hoje, só que as bancas elas estão ficando mais qualificadas em relação a essas coisas. Tanto que tem muita gente que fala que não existe mais, como é que fala? Grupo, é, como é que fala? Mais pesado, mais relevante. Não existe mais aquele grupo mais pesado, não existe mais núcleo duro na procuradoria. Tem muitos Tá, professores que falam isso, né? Porque tem provas que você vai fazer e que cai igual, que cobra tipo 10 questões de cada disciplina que vai cair no edital. Então acaba que não tem entendi. muito núcleo duro. Tem outras É, não, que cobra ali 20 de administrativo, 20 de tributário, cobra 5 de ambiental, mas tem outras que não estão mais assim. entendi. Assim, não existe mais essa lógica assim, tipo, de núcleo duro mesmo. As bancas Eu têm ainda mudado hoje, bastante nisso. eu ainda hoje, quando o pessoal me pergunta de procuradoria, eu falo assim, olha, essas quatro, eu digo assim, eu queria te ouvir. Eu falo assim, olha, essas quatro não é que elas necessariamente vão cair mais do que as outras, mas é que elas com certeza vão cair com uma profundidade Sim, sim, garantida em todas as provas. Assim, se é pega verdade. qualquer procuradoria, constitucional, administrativo, tributário, processo civil, eu te garanto, vai vir bem cobrado. Se É. o volume de questão vai ser maior ou menor numa ou noutra, aí pode variar. Mas que essas quatro realmente são pesadas, realmente me parece, né? No teu caso, por exemplo, Mas é. PFN tributário é outro nível, Na né? verdade, na prova da PFN, foi uma prova assim que caiu tributário em todas as matérias. Foi uma prova de tributário mesmo, tipo, Olha constitucional, só, era uma prova assim bem constitucional, administrativo, tudo era assim muito voltado para a área tributária mesmo. Muito, uhum, muito interdisciplinar mesmo. Foi uma prova assim, bem interdisciplinar. Que é, cobrava, ao mesmo tempo que cobrava constitucional, estava ali cobrando uma parte de constitucional muito ligada ao direito tributário também. Foi uma prova é. bem difícil. E você, é interessante isso que você está falando, porque assim, constitucional, eu até brinco, constitucional é aquela matéria que se você quiser cobrar qualquer outra matéria, você pode, né? É. Você pode cobrar tributário, penal, civil, processo Ambiental, civil, previdenciário, ambiental, previdenciário, econômico, financeiro, você pode cobrar qualquer coisa empresarial, tudo, empresarial, você pode cobrar qualquer coisa dentro de tudo. constitucional, né? E aí quando você olha para procuradorias, você quer cobrar alguma coisa de tributário dentro de administrativo, você consegue. Se quer cobrar alguma coisa de tributário em processo civil, alguma coisa ali ligada a processo, você consegue, Consegue. né? Então você consegue ir botando um pouquinho, uma pitada, é o que você falou, uma pitada de tributário em Em quase todas as tudo. matérias, né? É, Exatamente. é isso É. mesmo. Muito bom você ter falado isso. Você fez algum concurso fora do universo de advocacia pública? Não, não Não, fiz. né? O único que eu fiz foi o Enem. Eu fiz o Enem. Depois que eu passei na PFN, eu fiz o Enem, né? Porque não sabia quando ia sair a nomeação, então acabei fazendo o Enem. Eu consegui, a aprovação, mas eu perdi o prazo para mandar o diploma depois. Olha só. Foi. E aí eu Nossa. acabei perdendo. Mas também eu não fiquei muito triste porque eu não queria mais ser juíza. Então, É, já por isso tava eu não fiquei muito triste, né? Mas legal, legal. consegui. E hoje, assim, você passou na PFN agora, né? Eu já tô Sim, nesse universo de dar aula para concurso público há 20 anos. Há alguns anos atrás, Tainara, assim, eu diria que, sei lá, até uns 10 anos, ou até um pouco menos, talvez até uns 5 anos atrás, 7, sei lá, eu via muito juiz federal,
novo, gente que passava para juiz federal que vinha das carreiras da AGU, né? sim, Ou de advogado da União, ou procurador federal, ou procurador da Fazenda Nacional, ou ainda do Bacen, né? Enfim. Havia muito essa migração, gente que era da AGU, que continuava estudando ia e ia para. para a magistratura. Tinha muito, muito. E isso veio gradativamente caindo. E hoje, assim, é muito pouco. Eu considero que é por causa da questão remuneratória, né? Assim, hoje, financeiramente falando, e eu queria, tô te perguntando para você confirmar, e a minha pergunta, eu não quero ser indiscreto para perguntar a Quanto tua, eu ganho? o teu ganho pessoal, né? Mas a gente sabe que tem lá os valores que são públicos, né? Assim, Sim, sim. porque tem, e aí eu queria te perguntar isso, assim, financeiramente falando, entre PFN e magistratura federal, por exemplo, estou fazendo esse comparativo porque é da área federal, né? Já tem ainda uma diferença que é muito grande, que justifique um esforço muito grande de aprovação, ou essa diferença caiu? Acho que na questão remuneratória ainda é um pouco diferente, sabe? Principalmente para quem Uhum. está entrando na AGU hoje. Porque a Tá, gente não começa ganhando honorários tá, e outras coisas que não se compara o salário da magistratura com o salário da advocacia na AGU, né? Falando tá. da AGU mesmo. Acho que na questão remuneratória há sim uma diferença bem Ainda há grande. uma diferença, tá? É, até porque na magistratura tem muita gratificação, muitas outras coisas, né? Eu Sim, acho sim. que essa demanda caiu, essa troca caiu muito por conta das lotações, eu acho. Acho que Tá, porque, tipo, na magistratura, você pode pegar uma comarca lá no, sabe, no extremo norte, você vai para o norte, mas você não vai para a capital, você vai para lá para o Oiapoque, sei lá, que é de difícil acesso, sabe? Na uhum, magistratura você corre esse risco de ir para lugares menores, sem tanta qualidade de vida. E tá, na AGU não, você só, de qualquer forma, que você vai ficar no lugar mais distante da sua família, mas você vai ficar na capital, né? tá. Eu acho que tem muito a ver com isso, essa diminuição de migração de carreira. Eu acho que tem mais a ver Legal. com isso. Os honorários, eu estou te perguntando para quem eventualmente se interessa com a PFN. Os honorários na AGU hoje funcionam como? Você falou que no início a pessoa não entra recebendo honorário. A partir de quando? Como é que funciona essa? De novo, Tainara, minha pergunta não é uma pergunta voltada para tua realidade, né? Não quero ser indiscreto. Estou querendo, sim, publicamente falando, diante das informações que são públicas, como é que funciona a questão dos honorários na carreira? A partir de um ano começa a receber honorários, a partir Tá, de um ano começa a receber 50%, e aí vai aumentando gradativamente. tá, entendi. E chega a 100% dos honorários a partir de quanto tempo? Você sabe, não? Se eu não me engano, é 2, 3 anos, mais ou menos Tá, isso, que tá. chega. Mas é uma cota, não é, tipo, não é 100% do teu salário, é uma cota de honorário, não Ah, não, não, é. é 100% da cota do honorário, entendi. Isso, entendeu? Não é do Primeiro teu você ganha salário. 50% dessa cota de honorários e vai gradativamente até chegar aos Isso, é 100%. dessa cota de honorários, isso. Que tem Legal, um legal. cálculo específico deles lá, para distribuir de maneira igual para todos os procuradores. Entendi, entendi. Beleza. Legal. É, então, vamos lá. Só recapitulando aqui. Você estudou, no primeiro momento, por livros, usando Sim. grifos, fazendo grifos, e você não fez resumo escrito, pelo que eu entendi. Não, Você não, usou nunca basicamente foi, os eu nunca grifos. fui, eu tentei fazer ao longo do caminho, mas eu não me identifiquei muito com a questão de fazer resumo escrito, porque eu achava que eu perdia mais tempo. Tá, Então, eu perfeito. lia meus grifos mesmo, sabe? Tá, Eu lia perfeito. meus próprios grifos. Então, você. E aí você adotou as revisões, que você fazia semanalmente, Sim, através da releitura dos grifos e através das questões que você fazia. E você não apenas fazia questão, você fazia questão e depois estudava a questão, enfim. isso, Você isso. também fez um caderno de erro em que você ia mais ou menos anotando ali a sua performance, né? O que que você acertou, o que que você errou, o tema, se era lei seca, jurisprudência, doutrina, exatamente para você poder depois fazer o estudo. E você fazia a leitura de lei seca. E aí você disse que em termos de erro, o excesso de material e a troca constante de material
foi um erro. E pular de reta final em reta final também seria um erro, ou seja, não construir sim, uma base e não ter o seu próprio material. Você colocou isso aí como erros, e eu tô achando muito bom, porque assim, é muito fácil cair mesmo nesse erro, né? A sim. gente vai caminhando aqui pro final, e, e aí eu costumo fazer uma pergunta, Tainara, um desafio, que é o seguinte. Mas lá vem. Imagina o seguinte, imagina que o pessoal está aqui assistindo essa entrevista. Aliás, pessoal, você está assistindo, já dá o like, compartilha a entrevista, divulga para todo mundo, né? Se inscreve aí no canal. É, mas aí, o pessoal está assistindo a sua entrevista, parou aqui, acabou a entrevista, e a pessoa vai sentar para estudar, ou amanhã ela vai sentar para estudar. A primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Ai, meu Deus, que Tainara responsabilidade. Pereira, né? Que Qual frase seria essa? responsabilidade. Responsabilidade, né? Nossa Senhora, deixa eu pensar em alguma coisa. Ai, ai. Uma frase que de repente foi a frase que te inspirou, né? Enfim, ou uma A ideia, um frase, conceito. a frase que me inspirou é não desista, nunca desista, mas eu queria deixar algo mais filosófico pro pessoal, sei lá. Boa. Mas ó, eu tô pra te Ai, dizer que ai. às vezes umas frases mais curtas elas são mais potentes do Eu que acho umas que é frases isso, muito não elaboradas, né? desista. Não desista que vai dar certo, uma hora dá certo, sabe? Dá É, certo. legal, legal, Se você legal. desistir, o não você já tem. O não você já tem. Então, é correr atrás do sim, né? Acho que quando a gente luta mesmo por alguma coisa que a gente quer muito, que a gente sonha e que é o que a gente gosta, em algum momento vai dar certo. Vai dar certo. Muito bom, muito bom. E, e eu tô lendo aqui pra frase, né? E tô lembrando uma coisa que você falou, né? Que tem altos e baixos. Tem aquele dia que você senta para estudar, parece que você é uma É, heroína, né? Assim, que vai isso. conquistar o mundo, tipo assim, ninguém me segura, né? Enfim. É isso Mas tem mesmo. aquele dia que você simplesmente para e chora em cima dos livros, né? É, E você viveu essa realidade até como mãe, né? Sua filha pequena, 12 reprovações no meio do caminho, né? Tendo que lidar com cada uma delas, né? sim. E aí simplesmente é isso, assim, não desista, né? É, é isso. Muito legal, Não muito legal. desista. É. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, que você tocou isso lá no iniciozinho. Como é que foi eu vou fazer uma pergunta em cima do que você me falou, né? Você falou que veio do interior do Maranhão, né? Isso. Na forma como você falou, eu entendi que, de alguma forma, você teve o acesso à educação, talvez não tenha sido a melhor forma, ou uma educação não tão de qualidade, enfim, né? É, muita gente que está te ouvindo agora vai estar uma situação parecida com essa, né? Assim, ou porque, não necessariamente porque veio do interior, mas porque de repente sente que na sua formação, na sua vida de estudo, pode ter tido ali algum tipo de dificuldade, né? Ou porque não teve oportunidades, ou porque as oportunidades que teve foram, de repente, algum colégio, ou algum ambiente que era talvez não tão bom, né? Enfim, o que que você poderia dizer para as pessoas que vêm de um contexto muito adverso em termos educacionais, em termos até econômicos, enfim. João, assim, é bem real o que eu te falei, vem do interior mesmo do Maranhão. Lá, até os meus 13 anos, 14 anos, não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador na escola, não tinha nem estrada para a sede do município mais próximo. Então, para mim, estar aqui falando contigo hoje, podendo conversar com o pessoal, falar sobre a minha trajetória, estar hoje atuando junto à Advocacia Geral da União, como PFN, era um sonho impossível, sabe? Impossível mesmo. Às vezes, hoje às vezes eu vou lá de novo no Diário Oficial olhar para saber se é verdade ou não, porque era algo muito distante.
muito, muito mesmo. É, como eu estou falando, né, logo no começo, ali, quando eu tinha 5 anos, nem escola eu tinha. A escola no interior onde eu morava só tinha até a quarta série. Então, assim, quando eu comecei a estudar, já tinha alguma coisa a mais, mas também não era o que muitas outras pessoas, muitas outras crianças no Brasil já tinham. Que internet, nessa época, já tinha ali em 2010, 2009, já tinha em muitos lugares do Brasil. Mas para a gente lá não tinha, né? Como eu falando, nem estrada tinha, a gente não tinha livro na escola. A gente não tinha, às vezes, merenda escolar. Entendeu? Então, era algo bem distante. Eu tive muito incentivo da minha mãe, porque ela é professora. A minha mãe foi Uhum. a primeira pessoa da família com curso superior. E ela me incentivou muito, porque ela justamente não queria que eu seguisse o mesmo caminho dela. A minha mãe Uhum. casou com 16 anos e ela conseguiu ser professora porque passou no concurso lá. Nessa época, ela precisou magistério, ela da educação infantil. E ela me incentivou muito para que eu não seguisse o mesmo caminho dela. Ela me colocou na casa da minha madrinha para estudar, que era no município, né, na sede do município, era Pinheiro, lá em Maranhão, lá no Maranhão. Então, com 13 anos, não, foi com 13 anos eu saí para fazer a oitava série lá em Pinheiro, na sede do município. Morei na casa da minha madrinha lá. E fui para fazer uma prova de seleção que tinha na Fundação Bradesco, para fazer o ensino médio na Fundação Bradesco, que era para pessoas carentes. E era a melhor escola da época, lá em Pinheiro. Aí eu consegui a aprovação, consegui passar e consegui fazer o meu ensino médio lá. Depois disso, eu passei uns 3 anos sem estudar, sem conseguir já engrenar na universidade. E logo depois eu fiz o FIES, consegui e fui para São Luís, morar na casa da minha tia e fazer faculdade lá de Direito. E o Uhum. que eu tenho a dizer para as pessoas que não conseguem, que têm essa situação mais adversa, mais dificuldade, né? O que eu tenho a dizer é aproveitar algumas oportunidades que batem na vida da gente, procurar pessoas que possam agregar, que possam nos ajudar de alguma forma, porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer, tenta que você consegue. Se você não desistir, você vai conseguir, mas a gente sabe que tem gente que precisa de muito mais do que só querer, né? Não é só querer. A gente precisa de oportunidade também. Oportunidade, eu digo, não só de oportunidade mesmo concreta, mas precisa de pessoas que incentivem, a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar com um livro, com uma doação de livro, com uma doação de um curso, de qualquer coisa, sabe? Eu acho que a gente precisa se agarrar a isso. As oportunidades que aparecem na vida da gente, tanto através de pessoas, como através de oportunidades concretas de trabalho, de estudo. E você vai se agarrando a essas coisas e não desiste também, junto ao seu querer, e vai dar tudo certo. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso também, porque não basta só querer. Para algumas pessoas, não basta só querer. Tem que ter É. mais do que isso. Eu achei, assim, bem tocante o que você falou, porque às vezes a falta de acesso, ela é talvez a grande barreira a ser superada, né? Depois a pessoa É, consegue. e, Pode falar. e falando de concurso público, a gente sabe que não é barato, né? Viajar, pagar hotel, e pagar passagem, e pagar taxa. Tem gente que não tem condição nem de pagar a taxa da inscrição no concurso. Tem uns concursos aí que, tipo, em Alagoas, a taxa é R$ 400. É quase, tipo, inacessível para algumas pessoas pagar todo o custo, né? Tem que comprar livro, tem que comprar material, tem que comprar curso. Então, assim, são coisas que dificulta para muita gente, sabe? Dificulta para muita gente. Com certeza, Eu com acho certeza. que é isso. Você precisa se agarrar às oportunidades que vão aparecendo, que dá tudo certo. Amém, amém. E eu acho legal, e quando a gente entra nesse campo, é um campo muito sensível, né? Porque mexe muito com as emoções das Sim, pessoas, sim. né? Mas talvez, assim, olhando para tua história, eu gosto de pensar, porque, assim,
eu sou de Pernambuco, né? Eu nasci em Pernambuco, moro no Rio de Janeiro, mas nasci em Pernambuco e eu vim pro Rio de Janeiro com 2 anos e meio, né? E a minha mãe veio para Pernambuco, né? Veio de Pernambuco pro Rio de Janeiro naquela história tradicional, assim, né? Uma pessoa que sai de Sim. Pernambuco De vai para uma. imigração, né? Exatamente, assim, para tentar a vida, né? Sim, E meu pai falecido, né? Meu pai faleceu, minha mãe estava grávida de mim, né? Então era minha mãe e eu, né? A gente veio para o Rio de Janeiro tentar a vida. Então eu me lembro, até os 12 anos de idade, a gente teve muitas dificuldades, muitas mesmo, assim, até de comida, sim, enfim. E a gente vai tendo ajuda, né? Assim, uma pessoa ajuda aqui, outra pessoa ajuda ali. E, e de repente a minha mãe teve uma amiga, uma chefe dela, que na verdade virou para ela, viu o potencial da minha mãe e falou assim: por que que você não faz tal prova, né? sim, E a minha mãe resolveu fazer, né? Era uma prova de ensino de nível médio e ela resolveu fazer. E fez, e conseguiu passar, né? E, e aquilo foi uma pequena mudança salarial, mudança, né? sim. Pequena, não foi tão grande ainda, porque era um concurso de nível médio e na época do que ela ganhava não era muito, era pouco, né? Não ia mudar Mas muito, né? não Mas, ia mudar muito, mas começou a mudar a mente. Por quê? sim, Porque ela falou assim, poxa, eu passei, né? Eu passei numa prova, né? E aí foi, né, com aquilo ela conseguiu ter um horário de trabalho um pouquinho melhor, continuou estudando, até que ela passou com 12 anos, que foi quando eu fiz 12 anos, 12 para 13 anos, que ela passou num concurso, que é um concurso na área fiscal, que é um concurso, saindo da área jurídica, é o melhor concurso fora da área jurídica, é a área fiscal, né? sim, E aí mudou a nossa vida, assim, mudou em termos realidade. financeiros, né? Mudou a realidade, mudou tudo. E a gente, no contexto, assim, de muita escassez mesmo financeira, muita escassez, né? Sim, Mas quando a pessoa luta e ela pede ajuda, ela olha as oportunidades, não deixa passar as é, oportunidades, assim, eu acho que a vida, Deus, vai abrindo, assim, as portas, assim. Às vezes é são justamente pequenas isso. portas que você olha e eu quis pegar essa tua história, conectando com a minha, apesar de, sim, são coisas diferentes, mas com algumas coisas parecidas, para dizer o seguinte, olha, ao invés de ficar, de repente, só parado e olhando, e ninguém está negando que as dificuldades econômicas, elas são muito severas, e a dificuldade Sim, de acesso é muito severo. Mas a gente tem duas opções na vida, ou parar para ficar olhando isso, ou só se lamentar e talvez correr atrás. E cada pequena oportunidade que for aproveitando, você aproveita, né? Que for aparecendo, você aproveita, vai aproveita, cara, a vida vai se é. desenrolando Vai e, acontecendo, e vai vai. acontecendo, né? É isso mesmo. Aproveitar as oportunidades. Ela aproveitou um conselho, aproveitou a oportunidade que surgiu, que não ia mudar muito no salário, mas era uma coisa que foi uma coisa que levou ela para um caminho muito melhor. Então é justamente isso que eu estou falando. Às vezes a gente tem muito preconceito em pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda. E eu acho que isso é essencial. Poxa, se você está precisando e tem alguém que você sabe que pode ali lhe ajudar, seja com conhecimento, seja financeiramente, não custa nada. O não, é como eu disse, o não você já tem, então vamos correr atrás do sim, né? É Isso verdade. eu acho que é uma coisa que eu levo para minha vida, porque graças a Deus eu tenho conquistado assim coisas que até ontem eram impossíveis. É. Muito bom. Então, Tainara, adorei a nossa conversa. Terminou que a gente entrou aqui até no campo mais, né, mais emocional emotivo, mesmo, né, né? mais emocionalmente intenso, né, porque Sim. mexe com esse passado, né? É Mas uma eu acho que coisa, é muito João. legal abrir isso para as pessoas, Com certeza. porque, cara, Muita gente assim, pode se enxergar, né? muita gente pode se enxergar, né? Eu tive conversando aqui entrevistei também uma juíza que ela, tô até tentando lembrar exatamente o número, mas eu acho que ela andava tipo 10, 11 quilômetros por dia para estudar. Que ela também era do interior, tô tentando lembrar qual era o estado, mas ela era assim, tipo, do interior também. E para Sim, estudar ela tinha que, tipo, andar 10 quilômetros, né? Todos os sim. dias, né? Enfim, já tive entrevistando aqui, a gente já teve gente que a gente entrevistou aqui, poxa, que era borracheiro e virou juiz, É né? muito, muito, É, muito massa ver isso auxiliar, tive acontecer. um aqui que é um auxiliar de caminhoneiro, virou
foi aprovado para delegado, né? Então, assim, a gente tem Nossa, muitas histórias de gente que vem de condições muito adversas, economicamente, na área educacional, enfim, e com luta, com perseverança, aproveitando pequenas oportunidades. Nem sempre é fácil, nem sempre é linear, mas, assim, eu acredito que é possível. E a gente não precisa ficar esperando só caí do acontecer, céu. cair do céu, né? Você pode correr atrás e aí, Sim, aí o céu abençoa, né? Enfim, sim, é assim, com mas, certeza. mas a Ah, pessoa é pode outra correr coisa. atrás. Tu é Ah. daqui de Pernambuco, eu tô morando em Pernambuco hoje. Você tá morando em Pernambuco? Legal. É, Aonde? Qual o município? em Arco Verde. Arco Verde, não conheço. É Olha, eu vou próximo te de falar. Caruaru. Ah, tá. Eu vou te falar que eu sou um Pernambuco fajuto. Me perdoe É a que já galera aí foi do embora há muito tempo, né? Eu fui embora muito pequenininho, né? Tanto Sim. que meu sotaque é um sotaque basicamente Não, é carioca, né? carioca. Enfim. E a minha mãe ainda guarda um pouquinho de sotaque. E eu voltei a Pernambuco 2 vezes só. Olha só, que É. eu voltei com 20 e poucos anos e depois voltei com 30 e poucos anos, assim. Então, assim, eu sou um Você é um pernambucano. pernambucano atípico, porque pernambucano é diferenciado, viu? Eles é, são bem pernambucanos mesmo. Pernambucano é diferenciado. tem característica própria, né? Enfim. É, Não, é, eu isso sou mesmo. pernambucano fajuto. Tenho muito orgulho de ter nascido em Pernambuco e nasci em Recife, né, capital. E Sim. quando eu visitei, eu fui em Recife, fui em Olinda, fui em Na Porto de região Galinhas, né? metropolitana ali, né? Na Fui em região Porto de Galinhas, metropolitana. enfim, mas realmente não conheço mais. Petrolina, por exemplo, Caruaru, não conheço. Petrolina é Pernambuco, né? Enfim, não conheço essa. Petrolina é, mas é bem distante de Recife. Então. Tô falando de outras cidades que são grandes também, eu realmente não Sim, conheço, né? Enfim, legal. Tainara, querida, obrigado demais. Foi muito bacana, foi muito rico. eu que E pode ter agradeço. certeza que vai causar um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu espero mesmo. Eu agradeço pelo convite, por me dar esse espaço, né, para compartilhar um pouco da minha história. E espero Legal. que ajude aí, toque o coração de muitos concurseiros ou não concurseiros que estão pensando em entrar nesse desafio. E qualquer pessoa que precisar de alguma coisa, conversar comigo, pode ir no meu Instagram, né, que eu estou à disposição. Legal. Você não falou dessa forma, mas depois de tudo que você falou, eu vou botar a frase assim. Você falou, não desista, aí eu vou complementar. Sim. Não desista, é possível, vale a pena. Acho que a gente pode terminar assim, né? Tá ótimo, Né? tá ótimo. Não Muito desista, é obrigada. possível, vale a E vale a pena, pena, né? com certeza. Legal, legal. Então, pessoal, muito bacana. Sim, curte o vídeo. Tainara, você tem rede social? Você divulga, não divulga? Fica à vontade. Se não quiser divulgar, ou se quiser divulgar, Eu tenho rede social, o meu Instagram é fechado, né? Mas tá, quem precisar de alguma coisa pode contar comigo, pode me procurar lá, que eu estou aberta para conversar, né? tá. Sobre qualquer questionamento, qualquer coisa. Se quiser conversar, desabafar também, eu vou responder. O meu Instagram é Tainara Jardim 2. Pode Tainara me Jardim procurar lá. 2. Legal, legal, Isso. bacana. Tá bom. Querida, mais uma vez, obrigado. Pessoal, então sigam a Tainara, curte o vídeo, como eu falei, comenta e se inspire, não desista, é possível e vale a Vale pena. a pena. Obrigada, João. Muito legal. Valeu, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.